Olá, é com alegria renovada que estamos nos encontrando com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. O Terceiro Milênio hoje traz como tema família. Como a doutrina espírita define família? Quais são os motivos que ligam as almas dentro do lar, dentro do círculo familiar? E o que diz, o que informa a doutrina espírita sobre os novos tipos de famílias que estão se formando? Essas e outras reflexões nós estaremos abordando durante o nosso programa. E para falar sobre família, aqui junto conosco, a nossa convidada, a nossa amiga Sandra Medeiros. Sandra, que alegria e que satisfação contarmos com a tua presença aqui no Terceiro Milênio. Seja bem-vinda. Alegria toda minha, Madeira. Muito obrigada por ter se lembrado. Eu vou respondendo à medida do meu entendimento, do meu limite de entendimento, eu vou respondendo. Então, uma coisa sobre família. Então, Sandra, hoje vamos falar a célula básica da sociedade, que é a questão da família. E como a doutrina espírita, ela define a família? É como Jesus já havia nos ensinado, Madeira. É a humanidade inteira. E ainda ele completa que o lar é a escola das almas, é o templo onde a divina sabedoria nos coloca. E pouco a pouco nós vamos ao entendimento da verdadeira fraternidade, da verdadeira humanidade. Então, nós podemos dizer também assim que a família biológica é uma mini humanidade, né? A família também, ela é uma instituição divina, fica bem claro para a doutrina espírita, né? E assim também a doutrina nos explica que renascem espíritos no mesmo círculo familiar, são espíritos simpáticos, né? Que já são assim ligados por assim anteriores ligações já na vida terrena. E também pode ser que esses espíritos sejam completamente estranhos uns dos outros, assim separados por algum tempo por antipatia, né? Então não são da consanguinidade os verdadeiros laços de famílias que a doutrina nos ensina, e que o que prende os espíritos antes, durante e depois das reencarnações são as simpatias, a comunhão de ideias, de sentimentos, isso que é verdadeiro, né? Então é na família que se consolidam os laços afetivos e assim vão se afinando os sentimentos uns dos outros. Enfim, é para a evolução dos seres que se encontram naquele grupo familiar. E outra coisa também que a doutrina nos define muito bem, que a família, ela tem duas espécies, né? Que é a família espiritual e a família corporal, né? A família espiritual é que é duráveis, né? Que elas vão se fortalecendo, né? Vão purificando seus sentimentos, né? E vai acabar se perpetuando no mundo dos espíritos. E a família corporal, ela é frágil como a matéria, né? Ela se extingue com o tempo e muitas vezes ela se dissolve também, né? Moralmente, já na existência atual, né? Então, a família fica bem assim definido, né? Perfeito. E Sandra, e quais são assim os motivos que ligam as almas dentro do lar, dentro da mesma família? Quais são esses motivos que ligam essas almas? Um motivo assim principal assim essas almas se reencontram na mesma família, que é para atar laços, né, estreitar laços de amor. E também de ir modificando, né, os sentimentos inferiores em solidariedade fraternal, né? Esse é um do motivo principal. O outro motivo também são o reencontro de almas em desafetos, né? E
porque eles têm necessidade de se renovarem, de atarem laços, né? Ou também espíritos simpáticos, que é para estreitar cada vez mais, aprimorar cada vez mais esses laços de amor. E espíritos estranhos também, que a gente nunca conviveu em outras existências, também para atar laços fraternos e de amor entre eles. Então são vários motivos, não existe um motivo só que liga essas almas, né? Não. São vários motivos. O motivo verdadeiro, né, não é só assim para viverem junto essas almas, e sim para conviverem, né? Se preocuparem com a qualidade dessa convivência. Então fica bem claro para nós, pela doutrina espírita, que esses seres se reúnem numa família. O verdadeiro objetivo é para se aperfeiçoarem, né? Para a evolução. E essa evolução só pode dar na convivência, né? Claro, sem dúvida. Convivendo, né? E assim, ó, o maior problema assim, que existe no relacionamento familiar com pais e filhos e com outros membros da família é justamente porque nós ainda somos muito imaturos evolutivamente. Nós somos espíritos ainda muito imperfeitos, aprendendo a conviver, a estreitar laços de fraterno, de solidariedade, essas coisas todas, né? Então, é claro que, considerando que nós estamos num planeta de prova e expiação, nós não somos lá espíritos grandes coisas, né? Então, nós temos que aprender ali, dentro daquele pequeno grupo, né? A ir se aperfeiçoando. Considerando sempre que todos nós somos imperfeitos, né? E estamos ali junto para um ajudar o outro a se melhorar, né? Aí o rumo à evolução, né? Perfeito. Eu li uma mensagem do Espírito Ney Lúcio a respeito da paz. Ele dizia: as pessoas buscam a paz, querem a paz, mas como se a gente ainda não consegue conviver com meia dúzia de pessoas dentro do lar? O ideal que o Papai do Céu nos determinou, né, que é a nossa evolução, é nós atingir a compreensão da humanidade fraterna. Nós somos filhos dele, então nós somos uma grande família, né? Então é essa compreensão que nós vamos. Como é que nós vamos aprender a amar a humanidade se a gente não consegue amar a nossa micro-humanidade, que é a família? Que é a família, muito bem colocado. Sandra, qual a visão espírita sobre os novos tipos de famílias que estão se formando? Por exemplo, pessoas do mesmo sexo que estão se unindo, elas estão adotando filhos, ou seja, estão constituindo uma família. Qual é a visão espírita sobre esses novos tipos de famílias que estão se formando? A família corporal, né, ela sofre durante toda a história da humanidade transformações, né? Porque nós estamos realmente aprendendo na convivência a nos transformar seres melhores. E no século XVIII surgiu uma nova família que até hoje nós conhecemos, e nós chamamos de família nuclear, né? A família nuclear é formada de pai, mãe e filhos, né? E com o passar do tempo, antes a mulher era só do lar, ela só tinha o dever de cuidar dos filhos e da casa e do marido, isso aquela mesmo. Coisa toda. Com o passar do tempo, dos séculos, a mulher se liberou mais, ela também passou a ser importante na sociedade, assumir tarefas, né, compromissos fora do lar, né? Como hoje em dia a mulher está sobrecarregada, né? Ela tem que cuidar dos filhos, tem que dar atenção ao marido, ao lar, ao estudo, ao trabalho, aquela coisa toda, né? E muitas vezes o marido, né, não acompanha a evolução da sua mulher, né? A caminhada evolutiva de sua mulher. E aí o que ele faz? Ele rompe o compromisso com a família. E aí a mulher fica sozinha, né, cuidando dos filhos e sustentando eles, né? E aí surge uma nova família, a família não nuclear, que é só a mulher e os filhos. Também tem outra família, outro tipo de família, né? Que isso é muito comum na nossa atualidade, né? Que é a família composta de mãe solteira ou de mães separadas, né? E que os avós, né, tomam conta, né, também na tarefa de educar os seus netos. E que o avô muitas vezes passa a ser avô e pai, né? Um outro tipo de família, né? Temos também a família de tios, né? Também que acabam assumindo
contribuindo, né, a educação dos seus sobrinhos, com seus filhos ou não, né, aí é outro tipo de família. Também temos as famílias de pais, mães e filhos adotivos, também, né, que tá, graças a Deus, hoje em dia está acontecendo bastante. E também temos interesses de pares, quer dizer, homens do mesmo sexo se unindo, formando casal e adotando crianças órfãos, abandonadas, ou então mulheres, né, adotando também crianças órfãs e abandonados, né. Tudo isso, esses tipos de família que está acontecendo, é uma necessidade planetária, né, é uma necessidade do nosso planeta, nos chamando a atenção, Madeira, que nós devemos exercitar a tolerância, a compreensão, né? E que o que vale mesmo, que é o mais importante nessas famílias, todos esses tipos de famílias que acontecem hoje em dia, são os laços do bem-querer, é o compromisso de responsabilidade com amor, né? Isso que é o mais importante. Então, como é uma necessidade planetária atualmente, está nos convidando a exercitar a verdadeira fraternidade, né? E o amor, né? Que é isso que está nos chamando a atenção. E nós devemos levar, não dizer, qual é a família ideal? Não existe família, e família corporal não existe ideal, né? Não. O ideal é o compromisso que se assume com aqueles membros da família, onde realmente os laços sinceros de amor e fraternidade, e que se esforcem para isso, porque é para isso que nós viemos, né? Para nos esforçar, nos melhorar e ajudar os outros também. Então, a família corporal, como já diz a doutrina espírita, não é a mais importante, né? Ela é um meio fabuloso que Deus nos colocou naquele membro familiar para garantir a nossa felicidade, a nossa evolução, tanto que a gente quer. Perfeito. Sandra, por que existe pais tão bons com filhos tão perversos? A gente tem visto pais corretos, pais honestos, pais caminhando em linha reta, dando ótimos exemplos, e os filhos rebeldes, os filhos desonestos, violentos, ou seja, filhos perversos. Por quê? Por que existe pais tão bons com filhos tão perversos? É verdade, né? A gente sabe, né, que todos nós estamos em evolução. Os espíritos, quando estão na espiritualidade e que eles já estão assim cansados de tanto sofrer e sentem a necessidade de se melhorarem para serem mais felizes, né? Estão sofrendo muito. Então eles pedem, né? Eles pedem na espiritualidade que lhe concedam pais bons, né? Para que os conselhos desses pais o ajudem na senda do bem. E aí Deus concede, né? Então nós também temos que levar em conta que nós estamos num planeta muito difícil, né? E é claro que nós vamos nos encontrar com esses espíritos estranhos. Vai acontecer no nosso meio familiar, não só espíritos simpáticos, espíritos que são totalmente assim, diferentes na moral, do caráter, né? Claro. E nós temos que acolher ele com amor, porque se nós somos um pouquinho melhor que eles, nós temos sim capacidade de ajudá-los a se melhorarem. Mas muitas vezes eles falham por causa da fraqueza. O espírito ainda é muito fraco, né? Não é que ele queira fazer o mal, porque o mal cansa. O mal cansa, né? Porque faz sofrer. Tudo que a gente faz assim de errado, a gente sente. Nós somos os primeiros a sentir o erro, porque estamos em contra as leis naturais, a lei de Deus, né? Então, esses espíritos assim que são muito estranhos, de caráteres estranhos, é uma grande bênção no nosso lar, né? Os pais não podem se culparem porque não conseguiram, muitas vezes não conseguem, né, a melhorar aquele espírito, né? Não precisam se preocuparem se os pais têm a verdadeira consciência que tudo fizeram para ajudá-lo, né? Claro. Então, claro que quando ele chegar lá na espiritualidade, Deus vai perguntar: o que tu fizesse com o filho que eu
coloquei, te confiei, né? Aí eles, eu fiz tudo que eu pude, tudo dentro do meu entendimento, tudo dentro do meu amor. Então, eles vai se dar, esses pais com certeza não vão se sentir culpados, né? O que tu nos traz, Sandra, vai de encontro, digo assim, aquelas ideias que algumas pessoas têm, que às vezes alguns, não são todas, alguns dizem, aquele rapaz, aquela menina, ela está na família errada. Que Deus errou, não, mas Deus, como se diz, Deus não joga dados, né? Então cada um de nós está na família certa, né? Estamos na família certa, sendo simpáticos ou não, nós estamos naquela família certa, né? E o verdadeiro motivo ali é para se ajudarem uns aos outros, não adianta, nós temos que abraçar todos como verdadeiros irmãos em Deus que somos, né? Esse é o grande entendimento que nós não temos que chegar. Nós chegar que nós somos tudo isso, irmãos verdadeiros. E por que existe, às vezes, uma grande repulsa dos pais em relação aos filhos e vice-versa também, os filhos em repulsa aos pais? Por que existe, às vezes, essas repulsas entre pais e filhos, filhos e pais? É assim, Madeira, quando for descartado assim pelo médico, né, que a mãe realmente não está com depressão pós-parto, pode ser um caso de espíritos que tem que reatar laços afetivos, espíritos que precisam assim se reconciliar, né, espíritos antipáticos. Então é ali nessa hora que o contato incessante entre eles, né, mães e filhos, é uma provação muito difícil, é terrível para os dois, tanto para a mãe como para o filho, né? Esse contato constante da antipatia. Então, a mãe, o pai, eles têm que se esforçar ao máximo para entender esse filho, abraçar esse filho com amor e carinho e pensar assim consigo mesmo: puxa, um dos dois é o culpado, claro, né? Então, o que vai reatar realmente os laços de afetivo entre esses espíritos em desafetos é o amor e o perdão, né? Não tem outra saída. Um tem que aprender a amar, o outro tem que aprender a perdoar, né? Porque assim, tem muitos espíritos assim antipáticos que vêm assim com uma sede tão grande de justiça e de vingança que eles cobram constantemente a reparação, né? E isso incomoda muito realmente, né? Uma pessoa está sempre te cobrando, né? Uma falha, né? Uma falta. Às vezes os pais falam assim, mas o que foi que eu fiz para esse filho, para essa filha, está me tratando dessa forma, dessa maneira? Eu dou amor, ele me dá... Que bom, continua dando amor. Em vez de... mas ele dá amor, mas ele não recebe da mesma forma. Não. E eles reclamam. E a mesma coisa dos filhos, né? Às vezes os filhos amam os pais, e os pais não retribuem o amor aos filhos, né? Aí existe a repulsa dos dois lados. Dos dois lados. Então, é uma tarefa difícil, mas não é impossível de reatar esse laço, né? Claro. Então, eu acho assim, fantástico a reencarnação, né? Tem esse poder mágico de reunir as almas em desafetos para uma reconciliação saudável entre pais e filhos, né? Isso não é saudável? Tu resgatar isso. Sim. É muito melhor, né? Que bom. Sandra, o que tu poderia nos falar sobre pais e filhos adotivos? O que tu poderia nos falar a esse respeito? Realmente, adotar filhos dos outros realmente é um ato muito sublime. Mas quando o sentimento, né, é que decide a tomar essa atitude, né? É preciso assim que antes de adotar, Madeira, que o homem e a mulher que adotar uma criança, filho dos outros, que façam umas pequenas reflexões. Primeiro, assim, qual assim o compromisso que ele está assumindo em adotar esse filho que não é seu, né? Que compromisso é esse, né? E outro também é fazer uma reflexão íntima. Por que eu quero adotar um filho do outro? Será que é para dar amor e lar? Ou é para apenas preencher uma carência? Como se a criança fosse assim um bichinho de estimação, né? Só para dar alegria ao lar.
dá alegria, a criança realmente dá alegria ao lar, mas tem que ser uma alegria espontânea. Se a gente exigir muito a criança vai vir para o meu lar para dar alegria, aí nós vamos fazer muitas exigências. A cor, né? Vamos querer crianças de cor, sim, escolher a cor, nós vamos escolher o sexo, nós vamos escolher se tem saúde ou não. E assim, isso não é muito bom. Se nós formos adotar uma criança pensando como ela tem que ser, não vai ser muito legal, né? O sentimento já não está muito imperando aí, né? Claro. E esse cuidado que a gente tem que ter. Então, se realmente essa reflexão chegar à conclusão, o casal chegar à conclusão que realmente é para dar lar e amor, aí sim pode adotar com firmeza, né? Com certeza vai dar certo. E também pode acontecer que esse casal tem filhos, mas querem adotar outra criança. Então que não seja assim ó, a conduzi-lo de diferente dos seus filhos biológicos, né? A mesma ternura, a mesma reprimenda, o mesmo carinho, né? Nunca assim paparicá-lo, né? Corrigi-lo ele com ternura, essas coisas, né? Não fazer diferença. Quando assim uma pessoa estranha pergunta para esse casal: quantos filhos tu tem? Aí ele diz assim: eu tenho 3 filhos. E aí a pessoa que pergunta diz assim: mas um é tão diferente. E aí é bom o casal responder assim, ó: eu tenho 3 filhos, mas o mais novo é adotado, claro, né? Então deixar claro, desde que ele é pequenininho, que ele é filho do coração. Nunca esconder. Nunca esconder. Ele é filho do coração. Os outros são filhos de sangue, mas ele é do coração e que ele ama do mesmo jeito, certo, todos, né? E isso é fundamental, né? E também pode haver, assim, que os pais podem ter ou não dificuldade com o filho adotivo, né? Porque esses espíritos que precisam ser adotados, Madeira, como tu sabe pela doutrina, são espíritos que já tiveram muitos problemas, né, na família biológica do passado, né, de vidas passadas. Então eles trazem no íntimo dele, na bagagem espiritual dele, uma insatisfação, uma angústia tão grande, uma coisa interna, uma angústia tão grande, que eles sofrem muito com isso. Então, quando os pais biológicos veem seus filhos do coração muito chorosos, assim, insatisfeitos, revoltados, rebeldes, pode pensar realmente que esses filhos do coração, toda essa insatisfação que eles manifestam é porque está no íntimo deles, é no íntimo deles. Muitas vezes os pais, não é um problema com o pai adotivo, se o pai ama eles e cuida dele com muito carinho, né? Então a culpa não é dos pais. Também pode acontecer que os pais também resgatam, né? Também pode. Resgatam quando eles também têm culpa, né? De vivências passadas juntos. Mas o importante, as pessoas que querem adotar filhos dos outros, é que façam com sentimento de cooperação com Deus, né? A ajudar o mundo a ser melhor, a ajudar assim a erradicar as sombras do mundo. Exatamente. Né? E não esperar muito desses filhos adotivos, esperar apenas que eles sejam do bem. Exatamente. Como deve ser os nossos filhos, né? O amor é o mesmo, a dedicação é o mesmo. São almas, nós somos todos iguais, né? Nós somos filhos, nós somos irmãos, então nós aceitamos eles do coração. Sim. E a questão dos limites, o que tu poderia nos falar na questão dos pais mostrar os limites aos filhos? Os pais vão ser os responsáveis. Sim, né? O limite é uma coisa muito importante mesmo na educação, né? Porque a primeira coisa a gente tem que saber o que é limite, né? É importante, o que é limite? Tudo que eu pesquisei nesse livro aqui. Vamos mostrar, como me digam, vamos mostrar para o pessoal que saber. Minha Família, o Mundo e Eu, né? Do Raul Teixeira, e também do Reformador, Novas Gerações no Caminho do Bem, muito bom. Além das obras básicas que eu também fui verificar, né? Então, limites são as fronteiras do bem conviver. Começa por aí. Por exemplo, se nós podemos ir até ali, até aquele ponto, mas se nós, né, eu e tu, vamos dizer assim,
se nós passar dessa linha, com certeza nós vamos prejudicar as pessoas que nos rodeiam. Claro, né? Esse certo. é o limite, né? Certo. E outra coisa, tudo na nossa vida tem limite. Por exemplo, eu e tu aqui, existe um limite. É que quando tu fala, né? Eu escuto. Sim. E quando eu falo, tu escuta. Ah, sim, porque Isso se a gente não é falar ao limite. mesmo tempo, ninguém vai entender, né? Eu tenho que ter limite. Toda a nossa vida, todas as nossas atividades, existe um limite. Então, por que a gente tem dificuldade de passar os limites para os nossos filhos, né? De mostrar limites, né? Então, assim, ó, tem muitos pais que perguntam: quando começar? Ou quando mostrar os limites para os nossos filhos? Começa já dentro da barriga da mãe, né? Começa com um tom de voz, né? Conversando com a criança já na barriga, num tom de voz, né? Agradável, com ternura, o ambiente familiar harmônico, isso já vai moldando a criança para a sua vivência na família. E assim, tem muitas coisas para comentar sobre limites, né? Não sei se vai no nosso tempo. Mas está muito bem. Então, os limites devem ser mostrados para as nossas crianças, independente da idade, desde que está na barriga até a adolescência dele, né? Os limites. Então, o limite é assim, ó. Nós temos que entender, Madeira, que o limite tem que ser assim, ó, para a segurança dos nossos filhos. Começa na segurança deles, né? E aí a gente ouve muitos pais se queixando: porque o meu filho sempre saiu, ele sempre pegou a chave do carro do pai escondido e saiu por aí. Pessoas que diziam para nós que ele usava droga e saía dirigindo. Nós sabíamos que isso ia acontecer e que nosso filho um dia ia se dar mal. E aí, Claro. gente? E a gente tem visto em várias reportagens na televisão, quando ocorre uma situação infeliz, né? E alguém vai para a televisão e fala nessas palavras, né? Isso, a gente ouve. Os pais hoje precisam aprender a passar o limite aos filhos, né? Pois não, Sandra. E aí eu tenho assim muitas sugestões que eu tirei do livro, né, que poderia passar desde os primeiros momentos da criancinha que nasce até os 16 anos. Então, várias ideias, Claro. né, que agora não vai dar, né? Perfeito. Então, limites é assim, meus amigos, meu amigo. Limite é preparar para a vida, é dar o rumo certo. É isso que nós temos que entender. Perfeito. Sandra, queremos assim te agradecer muito pela tua participação aqui, trazer um tema assim por demais importante. Recebo todo o nosso agradecimento. Nosso muito obrigado, Sandra. Eu que agradeço. Muito obrigada por tudo. Nós que agradecemos. Lembrando que os nossos programas estão disponíveis nos portais www.tvfergs.org.br, canal 3, e www.lep.org.br/Terceiro Milênio. Acesse um desses portais que você estará assistindo aos nossos programas do Terceiro Milênio. Fica por aqui, nós agradecemos seu carinho, sua atenção, sua audiência. Lembrando que temos encontro marcado em nosso próximo programa. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso, que todos tenham uma semana repleta de alegria, saúde, sucesso, amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe. Mantiren